Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 do nosso curso de Introdução ao Delphi. No vídeo passado foi um vídeo de uns 40 minutos que, cortando todas as interrupções que eu tive, acabou ficando menos de 10 minutos. Telefone, Skype, enfim. Acabei falando alguns absurdos também, porque você acaba perdendo o foco. Onde eu falei várias linguagens do Delphi, são várias versões do Delphi e umas outras abobrinhas que eu acabei falando, mas eu consegui passar, eu acho que, a essência da coisa. Hoje nós vamos falar de camadas. A gente sempre ouve falar muito em camadas. E tem que se tomar cuidado, primeiro toque que eu dou, tem que se tomar muito cuidado para não transformar uma programação em camadas em uma programação orientada à lasanha, onde você vai enchendo de um monte de camadas e quando você vai ver tem coisa repetida para tudo que é lado e, enfim, dificulta o desenvolvimento, demora muito mais para se fazer qualquer coisa, demora muito mais para se fazer qualquer alteração, então tudo tem que ser utilizado com muito critério, com muito cuidado. Bom, uma maneira de fazer um programa de computador que seja mais robusto e menos traumático quando houver a necessidade de alterações, de implementações, é separá-lo em camadas, construí-lo em camadas. Você pode ter uma camada de interface do usuário, que vai validar tudo o que o usuário faz, cuidar da interação entre o usuário e o programa, uma camada de aplicação que implementa as operações necessárias para a aplicação e uma camada de persistência, que vai cuidar do armazenamento lá na frente, quando for o caso de haver armazenamento em banco de dados. Então aí a gente vai seguir uma abordagem que é muitas vezes chamada de abordagem de 3 camadas, modelo de 3 camadas, e é uma aplicação de um princípio chamado princípio de separação de interesses. O Delphi, que é a ferramenta RAD, ele nos apresenta uma série de facilidades, então muito rapidamente a gente consegue fazer muita coisa, só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a coisa errada, ou fazer a coisa de uma forma mais complicada. Então, novamente aí frisando, vamos procurar sempre separar as coisas em camadas. Tá certo que no dia a dia, de sistemas que já foram mantidos por dezenas e até centenas de programadores, a gente vai ver todos os tipos de absurdos e mais alguns. A gente vai começar carregando o Delphi, né? Ele já vai abrir aqui com o form, e a gente já vai começar meio que colocando a mão na massa. No que vai consistir isso aqui? Eu quero colocar um botão, vou colocar um label, vou colocar aqui, errei, vou colocar mais um botão aqui, esse aqui eu vou mudar a fonte dele para 16, ok? Então temos aí um pequeno programinha. Eu vou começar fazendo da forma errada ou da forma não certa e depois vamos separar cada elemento fazendo a sua parte como deveria ser. Esse primeiro botão aqui eu vou chamar incrementa e esse segundo botão eu vou chamar ele reset. Ah, não, eu aprendi que é reset. Tá, ok. Só que set ou reset vem do inglês. Então eu vou setar as minhas configurações, vou setar as minhas variáveis, vou setar um valor, vou setar uma máquina e vou resetar esta máquina. Então, aí não vou discutir com quem quer chamar de reset ou reset. Eu chamo até hoje de reset. Vamos também nomear esse cara aqui, vai ter o valor inicial de 0 e vamos seguir aquela convenção que eu falei no vídeo anterior. Então esse aqui vai ser um botão btn incrementa, esse cara aqui vai ser btn reseta e esse cara aqui vai ser o label mostra. Bom, temos aqui, conforme eu vou alterando aqui, o Delphi já vai alterando o meu código, certo? Já vou salvar isso aqui, então vou salvar dentro da pasta aula 2, o incrementa, vai ser o nome da minha unit, e o nome do meu programa vai ser incrementa. Olha só que originalidade. Form1 aqui, para não ficar esse form1, vamos mudar o caption dele para formulário de incremento. E nós poderíamos também chamar o cara de frm incrementa. Temos aí todo mundo já nomeado, bonitinho e tal. Quando nós criamos um novo form no Delphi, nós fazemos o reuso de um grande número, de uma grande quantidade de classes, como por exemplo, tform, tbitbutton, tlabel, as outras units que vão ter uma série de classes que nós vamos utilizar e herdar, enfim. Na aula anterior a gente viu uma forma aí de trabalhar com esses elementos. Vamos voltar aqui. O que nós temos que fazer? Qual vai ser o objetivo? Cada vez que eu clicar no botão incrementa, ele vai me incrementar um valor em 1. E quando reset, ele vai me zerar este valor. Então já tenho todo o pessoal aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar
criando uma variável global, ou seja, visível em todo o form. Então, nConta, que vai ser um integer, que vai começar com 0. Já vou inicializar ele. O que eu tenho que fazer? Quando eu clicar no meu botão incrementa, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que incrementar o nConta, só isso. Apertei o botão, ele vai me incrementar aquele valor que eu defini, o nConta como 0, ele vai incrementar em 1. E quando eu clicar no reset, o que eu tenho que fazer? Tenho que falar que nConta é igual a 0. Basicamente, seria isso. Vamos rodar e vamos ver o negócio funcionar. Pronto, nós temos aqui, eu vou incrementar. Então, ele está valendo, tantas vezes eu apertei o botão incrementa. Só que eu não mandei ele atualizar aqui, não mandei ele apresentar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aqui, inicialmente, vamos colocar um outro botãozinho aqui, chamado mostra. E aí, vai ter um button mostra. Cada vez que eu clicar no mostra, eu vou fazer o quê? Vou falar que o label mostra, caption do label mostra, vai ser igual, eu vou ter que usar uma função interna de conversão, que é o int to str, e vou passar isso aqui como parâmetro. Simples assim. Então, incrementei 1, 2, 3. Quando eu falar mostrar, ele vai mostrar 3. Resetei, mostrar vale 0. Vou incrementar 1, 2, 3, 4, 5. Mostrei 5. Resetar 0. 1, mostra, outro, mostra, outro, mostra, outro, mostra. Por que eu falei no início que eu vou mostrar a forma não correta? Porque nós amarramos toda a lógica de processamento e toda a validação do formulário num form único, numa unidade única, num único fonte. Esse incrementa valor. Se fosse um sistema real, por exemplo, vendas e faturamento, quais são os módulos comuns em vendas e faturamento? O contas a pagar, o contas a receber, controle de estoque, movimentação de estoque, claro. Enfim, N módulos que deveriam estar disponíveis para todos os módulos, para todas as telas. Se eu fizer dessa forma aqui, eu vou fazer um controle de contas a pagar nesse fonte, um controle de contas a receber nesse fonte, um controle de estoque nesse fonte. Quer dizer, vai ficar uma salada e um fonte aí com 5.000 linhas no mínimo. Então, só para fazer a coisa ficar um pouco mais interativa, eu vou tirar esse cara daqui e vou falar para ele o seguinte. Eu vou criar uma função chamada mostra e vou dar Shift Ctrl C, ele já vai me montar aqui a estrutura da procedure. Vou falar o quê? LBL mostra caption, simplesmente eu vou copiar, cara, passo ele para cá, e esse cara aqui eu apago porque eu não vou mais utilizar ele em lugar nenhum. Também venho aqui e apago esse cara, ok? E aí eu vou falar para ele o seguinte. Quando estiver aqui, em seguida, faço o seguinte, mostra. A mesma coisa aqui, mostra. Vou compilar. Agora, para cada botão clicado, ele já vai lá mostrar o que está acontecendo. O que nós poderíamos fazer aqui? Incluir um novo botão chamado decrementa. O nome dele vai ser btn decrementa. E aqui eu vou falar o quê? Vou mandar ele decrementar o conto. E também vou mandar ele mostrar. Incrementei, decrementei, olha lá, resetei, ok? Então, repetindo aí, eu fiz uma salada feia, fazendo com que o form interagisse com o usuário e o próprio form processasse as informações aqui de dentro, internamente. O que não deve acontecer. Nós devemos separar as responsabilidades. Via de regra, o form tem que validar as ações do usuário e repassar a responsabilidade do processamento para uma outra unidade, para uma outra classe, ok? Não se iludam porque vocês vão encontrar muitos programas no mercado exatamente assim. Mas então vamos começar a separar agora a nossa lógica de negócio. O que nós temos que fazer? Nós vamos então criar uma nova classe que vai ser do tipo unit, não vai ser um form. Veja que nós falamos no vídeo 1 que difere ligeiramente a estrutura. Já vou salvar esse cara aqui como o proc, o processa, ok? E vou começar a minha codificação. Embaixo de interface eu vou colocar o type e vou colocar como titem, que é descendente da classe tObject. Vou criar uma variável private chamado fconta, que vai ser do tipo integer. Isso aqui, só esta classe poderá acessar diretamente esse campo, essa variável. Essa pessoa aqui não vai ter como fazer isso. E para que nós externamente possamos trabalhar com isso aí, nós vamos ter algumas funções e procedures públicas. Então a primeira procedure vai ser a incrementa, a segunda vai ser a decrementa. Nós temos que resetar o valor da variável e nós vamos ter uma função. Qual a diferença entre procedure e função? Procedure faz e deu. A function, ela retorna um valor.
Procedure não retorna valor e function retorna valor. Todas as duas fazem seus processamentos com essa diferença. Não retorna e retorna. Nós vamos ter aqui um get valor, ou get conta, o valor da conta, que vai ser do tipo integer. Ele vai me retornar um integer. E aqui eu acabei do meu end, porque eu já terminei de configurar as coisas que eu preciso. Vou ter uma procedure para incrementar o valor de fconta, uma procedure para decrementar, uma procedure para resetar e uma função retornando o valor que eu incrementei ou decrementei ou resetei. Bom, vamos nos lembrar que quando eu dou Ctrl Shift C, ele já me monta os cabeçalhos das funções aqui, ou as assinaturas dos métodos. Primeira, decrementa tem que fazer o quê? Dec fconta. Deixar essa função por último. A incrementa, ela faz o quê? Ela incrementa o fconta. O reset me fala que o fconta é igual a zero. E aqui no getConta, que eu tenho que retornar o valor para alguém externo, eu vou falar que o result é igual ao valor de fconta. Java e .NET, se não me engano, usam return alguma coisa. Em funções do Delphi, nós usamos result é igual a fconta. Compilamos, compilou tudo, sem erros, ok. Agora nós temos que começar a modificar o nosso form antigo. Vamos notar que eu criei a primeira classe, o incrementa, e depois criei o processo. O que o Delphi faz para mim? O Delphi já escreve todo mundo, olha aqui. Então, os informes, que é a base de tudo, a primeira classe que eu criei, que é o incrementa, e aqui agora essa segunda classe que eu criei, que é o processo. Eu apenas criei o form, já instanciei esse cara aqui. O processo nós vamos instanciá-la de uma outra forma. Começando as nossas alterações. Antes de var, eu vou usar um uses. Ele usa quem? Ele usa o processa. E a minha var agora vai ter uma alteração. Eu vou falar que a minha variável item é do tipo item. De onde que ele buscou esse cara aqui? Daqui, tem item que eu acabei de criar, que descendeu do teu objeto. Esse cara aqui eu não vou precisar mais, então eu já falei aqui para ele usar essa classe e falei para ele que eu tenho uma variável que é do tipo titem, que herda dessa classe. Primeira coisa de tudo, se eu for tentar rodar, aqui ele já iria dar pau. Por quê? Porque eu tenho que instanciar isso. Existe aí os conceitos de inversão de controle e injeção de dependência. Não vou abordar injeção de dependência neste vídeo porque ele vai ficar meio grande. Então, inicialmente nós vamos fazer o quê? Pronto, na inicialização ele já vai instanciar aquele cara. O primeiro botão que nós tínhamos aqui em cima, o que que era? Era o incremento. Então nós incrementávamos uma variável que eu tinha criado aqui, agora vai ser diferente. Nós vamos falar que o item tem que fazer o quê? Incrementar. O botão reseta, nós temos que fazer o quê? Tirar o processamento daqui e delegar ele para o item, que é uma variável de instância que está representando a outra classe. Vamos resetar. O decrementa, a mesma coisa. Eu tenho que repassar o decrementa, ok? Faltou quem aí para a gente trabalhar? Faltou o mostra. O mostra vai continuar mostrando o caption do label igual ao valor do quê? O valor que nós estamos processando. Nós estamos processando esse cara aqui? Não. Nós agora estamos processando o item getConta. Então agora nós vamos pegar a função getConta, me retorna o valor do fconta. Nós utilizamos esse cara aqui, ok? Vamos rodar e ver o negócio funcionar. Vou incrementar, olha lá, incrementou, vamos decrementar e vou resetar. O que que nós fizemos? Separamos a camada de apresentação da camada de negócio. Deixamos o form interagindo com o usuário e repassamos, delegamos o processamento em si para uma outra classe que faz tudo que nós precisamos. Qualquer outra classe, se eu tiver 30 classes aqui que pudessem precisar dos valores de item que nós temos aqui, do valor do processamento, nós simplesmente instanciaríamos ela aqui embaixo e poderíamos utilizá-la livremente, passando parâmetros quando for necessário. Isso aí a gente vai ver mais pra frente, ok? Mas, basicamente, esse vídeo é isso aí, apresentando o conceito de 3 camadas. Nós utilizamos 2, mas separamos já o pessoal, cada um fazendo a sua parte. Esse cara simplesmente interage com o usuário, para cada botão clicado, ele delega para alguém fazer o que tem que ser feito. Aí a gente separa, fica muito mais fácil para dar manutenção futuramente, fica muito mais legível a gente saber que cada um faz a sua parte e pronto. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Carlos Amaral, pela sua atenção. Muito obrigado.